Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Sim, dessa vez com a câmera do meu S24 Plus. E detalhe, eu tô filmando com a minha câmera frontal, tá? Eu tô chocada, apaixonada e abismada com a qualidade de imagem que esse telefone tem. Mas não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. E eu sou obrigada a falar sobre um filme maravilhoso que está rolando na Netflix. Um filme que hoje, atualmente, neste exato momento, é o filme mais assistido de toda a história da Netflix. E sim, eu vim falar sobre guerreiras do K-pop aqui nesse vídeo no meu canal do YouTube, Brasil. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta para que a gente comece a falar desse filme maravilhoso, Brasil. Antes de qualquer coisa, Brasil, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal e também de ativar o sininho para que todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui no canal do YouTube, você receba em seu devido aparelho a notificação de vídeo novo, tá bom, Brasil? Vamos falar sobre esse filme maravilhoso que, assim, há muito tempo eu não vejo, inclusive em nenhuma mídia, tá? Nem na Netflix, nem em nenhum outro lugar, nem cinema, um filme tão comentado, porque hoje em dia a gente tem internet, a gente tem o YouTube, por exemplo, que é um lugar que a gente encontra muitos vídeos, muitas pessoas falando sobre muita coisa. Então, a gente acaba utilizando não só o YouTube, como todas as redes sociais na internet, como uma espécie de balança mesmo, para entender como que, seja lá o que for, novela, filme, série, está reverberando pelo mundo, na mídia em geral. E a gente entende que guerreiras do K-pop é muito complicado porque o nome do filme não ajuda muito, tá, gente? Mas o filme realmente ele é maravilhoso, ele é muito bom. E assim, por favor, não levem em conta o nome do filme, né? Talvez eu traga spoiler aqui do filme, então já fica de antemão para vocês que assistem esse vídeo nesse momento e não viu o filme ainda, vai na Netflix, assiste o filme e depois volta pra gente conversar sobre o filme aqui, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, é um filme que em inglês, né, tem o nome K-Pop Demon Hunters, e a ideia do filme seriam meninas, um trio de meninas que enfrenta demônios e ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas cantam. São meninas que vêm de uma espécie de... eu não posso chamar de culto nem de seita, mas é uma espécie de... como é que a gente pode chamar isso? De uma linhagem, eu não sei se todas elas são parentes, têm ligação sanguínea, mas elas vêm de uma espécie de linhagem que traz com que elas sejam escolhidas. Aí que tá, o filme também não deixa claro como é que essa seleção é feita. Então, a gente não entende muito bem, né, de que forma. A gente sabe que a Rumi, que é a de cabelo roxo e a pessoa que tem o foco principal na série, ela veio de uma das antigas guerreiras, né? Então ela é filha de uma delas. Mas como é que essa seleção é feita? Isso não ficou muito claro ainda no filme, né? A gente vê que a Celine é também uma das membros antigas, né, do grupo anterior e acaba que toma conta da Rumi, né? Volto a dizer, vai ter spoiler, então a partir de agora o negócio vai começar a desandar. Então se você não assistiu o filme, este momento exato, é hora de parar, tá? A Rumi, ela tem as marcas, né, em seu corpo que os demônios têm no filme. Então, a gente não entende isso, né? Tudo isso é apresentado pra gente em Golden, na música Golden, que em português virou Brilho. E essa música, ela é muito linda, inclusive é uma das que estão no top 100, no top 50 da Billboard, do Spotify, de vários lugares, né, onde a gente tem essa medida também de questão musical. E como a gente consegue ver quando a gente vai assistindo o filme, a gente entende a dinâmica da briga interna que a Rumi tem entre ela e as amigas, e a Celine, porque
A Celine, ela age muito como os pais da Elsa, tanto que houve até um comparativo, né? Que a Rumi e a Elsa seriam ótimas amigas, inclusive poderiam ser mais, não é mesmo? Mas enfim. E aí nessa brincadeira toda, existe uma similaridade muito grande entre a história das duas. A Rumi esconde que é descendente de demônios, e o pai dela, que é um demônio, a mãe é humana, teoricamente, a gente não sabe dessa informação ainda, e o pai dela é um demônio, e eles tiveram envolvimento, e daí nasceu a Rumi. Então a gente não sabe de muita coisa porque o filme não ficou claro. O filme não trouxe pra gente essa informação. Porém, entretanto, todavia, contudo, a Netflix já confirmou algumas coisas para guerreiras do K-pop. Ela confirmou, por exemplo, pelo que estão dizendo, tá até pronto já, né? Um curta-metragem, prometeu série, prometeu live action, prometeu mais 2 ou 3 filmes. Então, o sucesso foi tão grande do filme que a Netflix está trazendo muito mais coisa. Inclusive, um dos motivos pelo qual há uma necessidade muito grande de que Guerreiras do K-pop vire live action o quanto antes é porque turnê, né? Mais dinheiro. Porque quando você tem uma turnê, por exemplo, como Gorillaz, eu não sei como é que é feito, de que forma é, mas existe um telão, tem todo um processo que não é tão fácil quanto, por exemplo, com humanos, né? Com pessoas de carne e osso. Então, a Netflix está fazendo exatamente esse movimento de trazer um live action o quanto antes, para que haja uma turnê, né? E para aproveitar o hype que tá lá em cima, como volto a repetir, Guerreiras do K-pop ou K-pop Demon Hunters, que é o nome original do filme, ele é um filme que hoje, atualmente, é o que mais tem views, que mais tem pessoas que assistiram. Não é a animação, é o filme mais assistido da história da Netflix. Ou seja, desde que a Netflix começou até hoje, é o filme com mais visualização, o filme com mais aclamado da Netflix, né? Creio eu que seja um dos favoritos para 2025, inclusive para Oscar, porque a Netflix colocou em salas de cinema o filme para que pudesse concorrer, né? Porque eu acho que um dos critérios para que a gente tenha o filme no Oscar é que ele seja exibido em salas de cinema. Então a Netflix fez o quê? Vamos perder essa oportunidade? Não vamos. Vamos colocar no cinema para que as pessoas assistam também em cinema e a gente concorra ao Oscar. Se eu não me engano, foi escrito para melhor filme, melhor canção original. Eu não vou saber agora quais são as categorias que a Netflix incluiu Guerreiras do K-pop para concorrer ao Oscar. Mas a gente precisa entender uma coisa, gente. É um filme que tem talvez peque em alguns aspectos. Talvez peque. Por exemplo, quando a gente não vê o desenvolvimento que conta a história da Mira e da Zoe, por exemplo. A história que é contada inicialmente e com muito mais foco e destaque é da Rumi, que é a principal do filme, né, que é a protagonista do filme. A gente vê o envolvimento amoroso, a gente pode chamar de amoroso, né, da Rumi com o Jinu, né, o Jinu ou Jinu, né, que acabou não tendo o beijo que todo mundo queria que tivesse, mas eu também gostei que a Netflix, não só a Netflix, mas já tem um tempo que a Disney está fazendo o seguinte, não tá pegando as princesas e colocando elas como com par romântico, com a obrigatoriedade de ter que existir um homem para aquela mulher, sabe? Então, houve também esse apelo em Guerreiras do K-pop para que não houvesse uma pretensão amorosa para Rumi. Gostei muito dessa ideia, né? Achei corajoso, inclusive, eles terem matado o Jinu no final do filme. O que tudo indica que ele pode voltar, mas a gente não sabe, porque daí alguns filmes têm uma tendência de fazer o seguinte: conta uma história e depois volta para contar a origem. É muito comum você ver filmes contando o pré-acontecimento do que o primeiro filme conta. É normal, né? Então a gente vai ter isso. Não sabemos nos próximos filmes. Não sabemos o que vai acontecer no curta-metragem, na série, no live action. A gente não tem informações porque a Netflix ainda não trouxe essas informações
pra gente, né? Não trouxe pra grande mídia, porque eles estão aproveitando o máximo que podem, torcendo, assim, tipo, fazendo um suco do filme pra poder continuar monetizando, porque sim, eles ganham dinheiro com isso, né? Com assinatura e tudo mais. Eu assinei Netflix, por quê? Porque meu namorado e eu, o Leandro, a gente tá fazendo uma maratona de Stranger Things, que daqui a pouquinho, hoje, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, estou gravando no dia 1º de outubro, que é quarta-feira? Quarta, né? Acho que é. Enfim, tô gravando no dia 1º de outubro hoje e vou editar para poder colocar o vídeo ainda no ar essa semana, tá? Então, aí que tá aquela questão. Ainda hoje, se eu não me engano, o filme foi lançado em junho, né? Ainda hoje, em outubro, a gente tá vendo o quão a repercussão do filme está grande. E um detalhe importante, amanhã, dia 2 de outubro, a gente está começando o evento de Halloween no Fortnite. E sim, vai ter uma parceria entre Guerreiras do K-Pop e a Epic Games no jogo do Fortnite, tá? Além de tudo, acho muito inteligente, inclusive, porque a Netflix quer ganhar dinheiro, né, gente? Nada mais correto do que você investir em alguma coisa que tá bombando. Tá todo mundo falando sobre. Então, ter guerreiras do K-pop... Ah, César, mas guerreiras do K-pop pra Halloween? Gente, elas matam demônios. Já chega de silêncio, eu sinto em meu faro o cheiro do seu medo em expansão. Não me sinto sozinha, demônios não me assustam. Hoje nós não teremos compaixão. Eu acho, não sei se eu tô errada, mas é interessante ter caçadoras de demônios para o Halloween. Pra mim faz total sentido, pra vocês não faz, paciência. A gente tem outros personagens, outras skins que vão ser trazidas pro jogo, sim, inclusive Scooby-Doo e muitas outras. Mas, como nós estamos falando agora especificamente de guerreiras do K-pop, do filme, eu só trouxe esse adicional, esse adendo, que Guerreiras do K-pop vai estar fazendo uma parceria também com a Epic no jogo do Fortnite, né? Lembrando que não é a primeira vez que a Epic faz parceria com a Netflix. A gente, se eu não me engano, pode ser que tenha mais coisas, mas eu só vi por enquanto Stranger Things, que são os personagens como o Demogorgon, o Jim Hopper e a 11. Como eu falei com vocês, eu tô pagando a Netflix pra assistir com meu namorado a maratona de Stranger Things, porque Stranger Things começa agora a nova temporada em novembro, dia 26 de novembro. A primeira parte, a segunda parte, dia 25 de dezembro. Discordo totalmente dessa data, discordo, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Não, dona Netflix, obrigada! Só que assim, o lado bom é que dia 25 de dezembro, a gente tendo essa data, ainda bem que no Brasil, não sei fora, mas no Brasil a gente comemora o Natal sempre na véspera. Ou seja, a gente comemora de 24 para 25. Como dia 25, às 10 da noite, vão ser lançados a segunda parte. Se eu não me engano, são 4 episódios dia 26, 3 episódios dia 25, 26 de novembro, tá? 3 episódios dia 25 de dezembro e o último... Ai, Brasil, olha o ódio que eu tenho. O último é dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite. Tudo indica que este episódio, ele vai ter duração de mais de 2 horas. Ou seja, se você tem a pretensão de assistir o episódio na hora que ele foi lançado, você não vai passar o Réveillon, né, a virada do ano, em família, em festa. Porque você vai estar assistindo a série, no caso, né? Então, eu falei com o meu namorado, falei, Léo, o negócio é o seguinte, a gente vai assistir dia 26, quando for lançada a primeira parte. Perfeito. Dia 25 até dia 1º são 7 dias, é uma semana. Então a gente tem uma semana para assistir esses 3 episódios que restam. E por fim, amor, por fim, a gente vai chegar em casa depois da virada do ano. A gente não vai abrir internet pra nada nesse mundo. Porque eu tava assistindo... Gente, eu não assisto... eu tenho a Globoplay no meu celular. Por quê? Porque a empresa que eu adquiri a internet hoje, que eu tenho em casa, me dá de graça a Globoplay. Então, por isso que eu tenho. Então, eu não assisto Vale Tudo na hora que tá passando na novela, na televisão. Por quê? Porque tem muita propaganda
principalmente do PL. Santa Catarina, que é onde eu moro hoje, é um estado de extrema direita, então me incomoda essas propagandas da televisão. Eu prefiro assistir no celular. Como 11 horas da noite a gente já tem Vale Tudo indo completo pra a Globo, então eu prefiro assistir. Só que especificamente ontem, que foi o episódio em que a Heleninha encontra o irmão dela, né? E aí leva pra casa, enfim. Este dia específico eu quis assistir na hora na televisão e tudo mais. Então, pra vocês terem ideia, eu tive um spoiler no Twitter da Odete Roitman ontem. Não ontem, ontem foi o episódio que eu falei, mas anteontem, ela atirando na Ana Clara. Então vocês têm noção que é uma novela, é uma bobagem. Não é Stranger Things e não tem o apelo mundial que Stranger Things tem. Mas eu acabei vendo a porra de um spoiler da novela no Twitter. Você imagina então Stranger Things, né? Então a ideia é fazer o quê? É não olhar a internet até assistir o episódio de Stranger Things. Vai ser difícil? Bastante, eu sei. Mas eu vou fazer um esforço muito grande para evitar spoilers. Porque assim, Stranger Things não tem como ter spoiler, porque a gente quer ter o gosto, o sabor do que vai acontecer, tá? Por esse motivo eu acabei assinando a Netflix, fui pintar minhas unhas e falei, cara, eu sou anti-hype, total e completamente. Aí eu falei o seguinte assim, então, vamos fazer o quê? Vamos pintar a unha e vamos assistir alguma coisa. Tá todo mundo falando desse filme na internet. Deve ser bom, né? Vamos assistir. Não vai doer. O máximo que pode acontecer é odiar o filme, falar mal pra caralho e me arrepender de ter gastado 1h30 assistindo o filme. Só ali pintando a unha. Não tem perdão. Primeira música do filme, que tem uma base de funk no início, eu falei, caralho, que filme foda. Fui me envolvendo, fui me apaixonando. Golden é um filme... Ah, detalhe importante, eu sigo um pianista que eu esqueci o nome dele, cara, eu peço perdão, que ele é um som lindo, maravilhoso, uma delícia, mas foi por causa dele, principalmente, que eu assisti o filme. Por quê? Porque Golden, ele tocou Golden no piano ali e falou sobre ser uma música difícil, e além disso é uma música que traz aos nossos ouvidos uma harmonia. Ele explica sobre inclusive as músicas, né? Enfim, a escala da música, explica o que a música quer dizer, o que os instrumentos, sabe? Ele tem, eu esqueci o nome dele, eu peço mil perdões. Se eu encontrar o arroba dele no Instagram quando eu estiver gravando esse vídeo, eu juro que eu marco ele aqui. Mas eu esqueci o nome dele, peço mil perdões, gente, de verdade mesmo, perdão. Mas eu acabei tendo tesão. Por que será, né? Porque ele é... Ai, ele é uma delícia, mas enfim. Acabei tendo essa vontade, né? Me foi trazida essa vontade de assistir o filme por causa dele. Porque ele trouxe informação, eu falei, vou pintar minha unha agora? Vamos fazer o quê? Então a gente pinta a unha assistindo o filme. O máximo que vai acontecer é eu não gostar do filme. Ficar puta porque eu perdi tempo assistindo o filme e xingar muito no Twitter. Vou xingar no Twitter hoje, muito. É um meme, tá, gente? Então, falei, não custa, não vai doer eu arriscar e assistir o filme, então vamos. Cara, depois de Golden, né, o filme vai, ele vai te abraçando, sabe? Ele vai te... E é um filme, como eu falei com vocês, que não tem uma pretensão de ser um filme bom, mas ele acaba... Até porque quando você tem o nome Guerreiras do K-Pop no título do filme, você não vai esperar muito dele. Mas aí de repente, inclusive eu vi o Imaginago falando isso aqui no YouTube, sobre o fato de o Guimá, que é o demônio, é o chefe dos demônios no filme, ser como depressão, ser como... coisas que a gente só ouve quando não tá feliz. Porque assim, vocês percebem no fim do filme, né, um pouquinho antes da música final, que é o som da nossa voz em português, e eu esqueci, acho que é Like a Sound, esqueci o nome da música agora em inglês, enfim. Mas no final, quando a Rumi chega, já com as suas marcas expostas e tudo mais, pra cantar a última música, né, o último ato do filme,
ela fala exatamente sobre esse fato de juntar e tudo mais. E antes disso, todo mundo começa a ouvir o Guimar. Então, é como se estar triste, estar em atos e momentos de depressão, você ouvisse essa voz que te leva a fazer coisas ruins. Entenda como você quiser essas aspas que eu coloquei aqui. Então, é um filme que tem uma pegada infantil, até porque se não fosse um filme com uma pegada infantil, a Mira ia falar palavrão toda hora, o tempo a cada 5 minutos de filme, né? Mas é um filme que tem uma pegada que envolve a família toda, consegue abraçar todo mundo, desde pais a filhos, passando por adolescentes chatos e insuportáveis que também vão amar assistir o filme. O filme tem uma classificação de 10 anos, né, aqui no Brasil na Netflix, e acaba que dá pra assistir com as crianças tranquilamente. E assim, ai, mas os crentes estão falando, enchendo o saco sobre o fato de ter demônio no filme. Gente, o demônio do filme não é um demônio cristão, antes de qualquer coisa. Ele vai muito além do que uma religião específica, até porque não existe uma religião que é falada no filme. Só se fala sobre essas questões. Esses demônios estão muito mais ligados a espíritos, a seres ruins mesmo. Não uma religião específica, até porque o filme não fala de religião. Até porque se fosse religião, a música não seria K-pop, seria gospel, né? Seria K-gospel, enfim. E aí, o filme te envolve, né? Traz uma lição de vida, de aprendizado, de entender e viver. Nossa, eu chorei muito no fim do filme, porque quando a Rumi abraça a sua diferença, isso traz inclusive muito diálogo e conversa com a gente que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, né? A gente acaba se tendo essa identificação quase que imediata com a Rumi, porque por muitas vezes nós temos que nos esconder. Nós temos que criar uma skin, uma casca, uma armadura de que nós somos héteros cis normativos, sabe? Que a gente não é quem é, que a gente não é LGBT, que a gente não é como eu, por exemplo, uma pessoa não binária. Então, quando a gente vê essa briga interna, sabe, dela com ela mesma, será que vão me aceitar? Se eu falar para minhas amigas, elas vão entender minha situação? Sabe? E a Celine fica encobrir, não sentir, não deixar saber, né? Então, tá aquela coisa ali de... aquela briga, aquela dualidade entre ela, e isso é muito forte, sabe? Trazer as músicas, dá uma amenizada, dá uma aliviada, mas o filme, ele tem uma carga dramática muito boa também. Eu indico para que vocês assistam, porque o filme é muito bom, é um filme maravilhoso, é 1h30 que vocês vão... não vou dizer perder, né? Mas é 1h30 que vocês vão gastar vendo esse filme, que vão dizer assim, olha, vocês vão desligar a televisão ou o celular de vocês e vão dizer, bom filme, gostei. Sabe, o máximo que vai acontecer é você achar o filme bobinho, mas o filme é muito bom. O filme tem uma dinâmica muito boa, tem um diálogo muito bom, tem músicas que são viciantes, que grudam na cabeça da gente. E é isso, Brasil. Vou deixar para vocês aqui o espaço dos comentários abertos para que a gente possa conversar e discutir sobre o filme. Se você não assistiu o filme ainda, corre. O filme tá maravilhoso, tá muito bom, tá? Antes de terminar o vídeo, eu preciso lembrar vocês mais uma vez, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que toda vez que a gente tiver vídeo novo aqui no canal, você receba no seu aparelho a notificação, tá bom, Brasil? Se por um acaso não houver notificação, vocês não forem notificados, entrem aqui no meu canal toda sexta-feira, após as 7 horas da noite, que nós teremos vídeos novos, tá bom? Não se esqueçam também, o Pix da gatinha é contato, sou eu, César, @gmail.com, que além de Pix, é o contato profissional dela para parcerias aqui na internet, tá bom, Brasil? Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil!